mais 5 minutinhos? Ah, tô trabalhando em casa mesmo, né? Daqui a pouco eu faço. Ah, deixa pra amanhã. Ah, vou ficar até mais tarde, já que eu tô em casa. Gente, pois é, hoje eu resolvi vir aqui e falar com vocês sobre procrastinação em tempos de home office e, consequentemente, vamos falar sobre produtividade. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Primeiro que eu acho que a pandemia, ela mudou a nossa realidade, a minha, a sua que está aí assistindo, então tem muita gente que, assim como eu, está atuando em home office. A gente teve que se reinventar, a verdade é essa, a gente teve que se adaptar. Eu acho que o avanço, né, que a gente teve em termos de tecnologia, em termos de rede social, foi muito grande, é surreal. Eu acredito que a gente ia ter esse avanço em questão de 5, 10 anos, mas a pandemia agilizou esse processo de uma forma muito louca, a verdade é essa. E eu quero trazer aqui hoje para vocês algumas dicas de como você pode evitar a procrastinação no home office e, consequentemente, ter mais produtividade. E eu estou aqui com o meu celular porque neste minuto, agora mesmo, né, pouco antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu abri uma caixinha de pergunta e já surgiram aqui, gente, vamos lá, mais de 25 respostas, onde eu perguntei exatamente, né, vou até colocar aqui, ó. Bom, o que mais te atrapalha com relação ao home office? Quais são as suas maiores dificuldades e se a procrastinação é um problema grande para você? Então, no final do vídeo, eu vou pegar algumas perguntas daqui também, algumas respostas, né, e tentar trabalhar aqui no vídeo com vocês. Bora lá? Primeiro ponto que eu acho super importante falar aqui é sobre se arrumar para trabalhar no home office. Por quê? E eu falo isso por experiência própria. Quando a pandemia começou e eu me vi trabalhando 100% em home office, eu senti que eu não precisava me arrumar tanto assim, porque afinal eu estava em casa. Mas isso passa uma mensagem errada para o seu cérebro. Imagina você de pijama o dia todo. Não que isso seja um problema também. Mas se a gente está falando aqui de procrastinação, se a gente está falando de produtividade, a gente tem que tentar ao máximo evitar aquele comportamento que me leve à procrastinação. Então, pensa aqui comigo, se eu tô de pijama para trabalhar, primeiro que isso passa essa mensagem de desleixo mesmo, e segundo que tá muito mais fácil e propício, né, de eu deitar na cama. Então, vocês estão vendo aqui, ó lá. O meu escritório é no meu quarto. Então, se eu ficasse somente de pijama, isso deixa muito mais propício para que eu tenha esse comportamento de procrastinação. Isso é muito real. E durante 1 mês ou 2 meses, no começo da pandemia, eu me peguei nesse comportamento de não me arrumar, de ficar só de pijama. Isso é muito ruim, porque a gente tem toda essa questão também, né, de autoestima, de se sentir bem. Então, o compromisso que eu fiz comigo mesma, depois dessa fase que eu senti que isso não estava me fazendo bem, era de acordar e me arrumar. Nossa, mas eu preciso me maquiar todos os dias? Não, não é isso. Eu não faço isso todos os dias, mas minimamente arrumada para o trabalho. Então, eu acho que isso manda a mensagem correta, a mensagem que a gente quer para que a gente consiga ter um mínimo de produtividade. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto fundamental, tenha o seu próprio espaço. Ai, Luana, mas não tem jeito porque a gente tá no meio da pandemia, eu tive que adaptar. Sim, eu também tive que adaptar. Como eu disse, meu escritório é meu quarto, então vocês podem ver que eu também estou me adaptando a essa realidade. Agora, próximo aí, né, passou mais de 1 ano da pandemia, agora que eu tô pensando no que eu vou fazer, se eu vou criar um escritório. Aqui na minha casa tem uma parte inferior, tá sem acabar, então eu tô pensando se é uma possibilidade eu criar um escritório ali pra mim, um quartinho, né, ou se eu mudo de quarto, mas enfim, o importante é que você encontre o seu próprio espaço dentro da sua casa. Quando eu comecei, gente, eu não tinha colocado aqui no meu quarto, então assim, quando a pandemia começou, eu me vi completamente deslocada, porque o que acontece? Aqui em casa tem um escritório que eu trabalhava, né, antes, preparava as aulas, né, coisas bem pontuais, assim. Só que, como o João Paulo aqui em casa, meu marido, né, para quem não conhece, ele também atua em home office e ele fica em reunião o dia todo, e o meu trabalho também é gravar vídeo, Instagram, dar aulas, chocou. Então, não dá para eu e ele falarmos juntos dentro de um escritório. Meu escritório aqui é pequeno, então a gente se viu nesse problema. Então, como ele já estava lá e ele precisa, né, ele fica em tempo integral, eu falei, bom, então eu vou para outro lugar. Até que eu encontrei uma mesa antiga, coloquei essa mesa no meu quarto e esse acabou se tornando o meu lugar de trabalho. Por que isso é tão importante, na minha opinião? Se eu tiver que todo santo dia arrumar um local para eu trabalhar, organizar aquele local do zero para eu trabalhar, vocês concordam que a chance de eu procrastinar é muito maior e a minha produtividade vai para o ralo? Então, quando eu falo de procrastinação em tempos de home office, se eu quero evitar esse comportamento, eu tenho que evitar tudo aquilo que me leve de alguma forma a isso.
isso. E eu ter que arrumar todo santo dia o meu local de trabalho, certamente vai me levar à procrastinação. Então, adapte um cantinho na sua casa, da forma que seja possível. Aqui, ó, olha, pega o meu exemplo, tá? Por enquanto, eu tô aqui no meu quarto e tá funcionando bem dessa forma. Então, o importante é que você tenha esse espaço já pronto, organizado, para você não ter esse trabalho todo santo dia. Um ponto que mudou muito para mim com relação à pandemia, antes e depois, é que antes, querendo ou não, a gente tinha uma barreira geográfica, uma separação geográfica de trabalho e casa. Então, quando eu ia dar aula na universidade, eu saía da minha casa e ia para o meu trabalho. Consequentemente, é quase que automático, né? Quando eu saía da faculdade, é como se aquele serviço ali tivesse acabado. Claro que eu tinha trabalho em casa, mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: esse é um grande problema que a gente observa trabalhando em casa. Não existe mais essa separação. Então, a gente se pega acordando muito cedo, trabalhando mais do que deveria, a gente almoça em horário errado, a gente perde a rotina. Então, esse é o grande ponto que eu quero falar aqui. A gente perde aquela rotina que antes a gente tinha justamente por essa barreira geográfica. Quantas vezes eu não me peguei dando aula à noite, das 19 às 21, por exemplo. E aí eu falava, não, vou estender só mais um pouquinho, já tô aqui mesmo. E a gente acaba deixando de fazer outras coisas que também são importantes, tanto quanto o nosso trabalho. Então, a ideia é que você, quando eu falo do ponto anterior, para você criar esse espaço, é justamente também para que você crie essa barreira geográfica. A sua mente, ela precisa, de alguma forma, entender que, olha, nesse cômodo da minha casa, eu trabalho. Nos outros cômodos, eu tenho lazer ou eu faço outras coisas. Pode parecer bobeira, pode parecer que não faz sentido, mas confie em mim porque faz total sentido, tá? Você tá mandando uma mensagem ali para sua mente. É igual a história do pijama. Se eu fico de pijama o dia inteiro, eu tô mandando uma mensagem de procrastinação. Então, esse comportamento, ele torna tudo mais propício para que eu procrastine, para que eu não tenha produtividade. Então, pensa bem nessa questão da barreira geográfica e tenta delimitar isso o máximo que você conseguir na sua casa. Ai, Luana, mas não tem jeito na minha casa, eu não consigo ter um espaço, é tudo misturado. Tá, se você não consegue, então eu vou te dar uma dica aqui. Delimite horários. O horário é o que vai te ajudar a delimitar essa rotina. Então, por exemplo, eu trabalho no meu quarto. Então, o que faz com que eu saia do computador e deite ali na cama para assistir Netflix? O horário. Então, eu coloco um limite para mim. Olha, eu vou trabalhar, alguns dias eu estendo, mas na maior parte dos dias eu encerro ali por volta das 20, 30, porque eu dou aula à noite, tem muitas coisas que eu tenho que fazer às vezes nesse período noturno, mas eu tento colocar esse limite, porque senão a gente estende, como eu disse, você não tem que ir embora, porque olha que engraçado, se você tá na sua empresa, imagina que deu 17 horas, seu horário de ir embora é às 17, você tá vendo a galera ir embora, você fica, né, incomodada ali, porque nossa, tá todo mundo indo embora e só eu aqui, mas pode ser que ainda assim você estenda um pouco, mas chega um momento, então vamos pensar que você estendeu até às 18, às 19, às 20, chega um momento que isso começa a te incomodar, que você fala assim, poxa, eu deveria estar em casa. Isso não acontece quando a gente está em home office, por isso que a gente tem que ter esse cuidado acima da média com essa divisão, tá? De casa, trabalho, lazer, trabalho. O João Paulo, quando ele começou a atuar em home office, foi antes disso tudo acontecer. Então, quando eu falo que ele me ajudou muito nesse sentido, porque ele sentiu essa dificuldade no começo. Ele tinha essa dificuldade de entender que, nossa, já deu o horário do trabalho, agora eu preciso fazer coisas pessoais, ler um livro, assistir uma série ou qualquer outra coisa que esteja, né, nesse âmbito de projetos pessoais, organizar as finanças, qualquer outra coisa. Então, no começo, ele teve muito essa dificuldade. Quando eu me vi em home office, eu também me vi nessa dificuldade, então ele me ajudou muito nesse sentido. Então, delimitem horários, mas sigam, tá? Sigam, não adianta nada você falar, vou trabalhar até as 8 da noite e ficar até 1 da manhã, tá? O importante é seguir na prática. Outro ponto relevante são as distrações. A gente está muito mais sujeito a distrações dentro da nossa casa do que a gente estaria no trabalho. Por exemplo, quando o João Paulo começou a atuar em home office, eu mesma era a fonte de distração dele. Por quê? Como ele estava em casa, eu achava que eu podia chamar ele a qualquer momento, eu achava que eu podia conversar com ele a qualquer momento, porque ele estava ali perto de mim. Foi difícil para mim entender e para ele também entender essa dinâmica, né, de trabalho. Então, quando você está no horário de trabalho, se você está em uma casa com muitas pessoas, tenta conversar isso com a sua família, com as pessoas que moram com você, delimite esse espaço, tá? Evite essas distrações. Então, você tem que deixar bem claro para a pessoa que, olha, por exemplo, eu quando vou gravar vídeo, eu já aviso o João Paulo, falo, João Paulo, deste período até este período, eu não posso ser interrompida.
a mesma coisa ele, olha, eu vou entrar em reunião. Então é legal que esses limites sejam definidos no seu ambiente, com as pessoas que você convive, de forma que isso fique muito claro e evite essas distrações sem necessidade no dia a dia. Agora, a sua distração, ela pode ter origem em outros pontos também, como por exemplo, aqui ó, principal fonte de distração geral, eu acho que é a rede social celular por conta das notificações. Então, o que eu sugiro? Desativa as notificações. Se você está no horário de trabalho, você precisa ter foco, ser produtiva e evitar a procrastinação, porque, gente, olha, quando eu estou trabalhando e eu pego o celular e eu vou ficar ali na rede social, é uma forma de procrastinação. Eu estou deixando de lado uma tarefa importante para fazer algo que é prazeroso e que, né, não vai me levar a nada na maioria das vezes. Eu vou ficar aqui, às vezes, horas. Eu costumo brincar, gente, que o Instagram é um limbo, tá? Que você entra ali no Instagram, você passa 2 horas, você não sabe o que aconteceu que passou 2 horas. Então, na real, é perigoso, na verdade, porque você entra ali, você perde horas que poderiam ser importantes para o que você realmente está fazendo no seu dia a dia, no seu trabalho. Então, tenta identificar aquilo que te distrai e evita isso ao máximo. Claro que em algumas situações, barulho me distrai, perto da minha casa não tem jeito, é muito barulhento. Então, tenta colocar um fone de ouvido, ir para um ambiente da sua casa que tem o menor barulho possível. Enfim, o importante aqui é que você entenda que aquilo que te distrai tem que ser evitado ao máximo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui algumas perguntinhas que surgiram lá na caixa do Instagram, que pode ajudar vocês de alguma outra forma, tá? Surgiram muitas aqui, mas vamos lá. Bom, a Marcela colocou aqui, Marcela Ramires, colocou: lidar com o fato de morar com outra pessoa e ter que ficar o tempo todo em casa, cansativo. Bom, é um pouco do que eu falei. Se você precisa trabalhar em casa e tem outras pessoas que moram com você, converse, coloquem esse limite de tempo, de espaço, isso é super importante para que essa rotina funcione no dia a dia. Bom, a Inat colocou: distrações gerais da casa, como louça, por exemplo. Bom, isso é um problema geral que inclusive eu tive no começo. Como a gente está em casa, a gente sente que precisa trabalhar o tempo todo em tarefas para casa, principalmente quem gosta da casa limpa, organizada. Uma solução para isso são as caixas de tarefas. Então, o que eu sugiro? Separe essas tarefas de casa por blocos e defina dias na semana para você fazer essas tarefas específicas. Por exemplo, eu separo segunda ali à tarde, mais ou menos, quarta, dependendo, à tarde ou de manhã, e domingo de manhã. Então, são esses 3 períodos, então eu tiro mais ou menos 2 horas de cada um desses dias, apenas para fazer tarefas de casa. Porque dessa forma, você já coloca lá na sua mente que você precisa fazer essas tarefas, mas que você tem dia definido e automaticamente, quando você não está fazendo, você não sente culpa por isso, tá? É uma solução muito boa. Bom, vamos ver aqui, ó. A Rafaela colocou, Rafaela Cristina: às vezes quero fazer tudo ao mesmo tempo, daí fica tudo mal feito. Então, a grande questão em querer fazer tudo ao mesmo tempo na verdade, são 2 pontos. O planejamento ele tem que ser muito realista, então coloque coisas lá no seu planejamento, tarefas que você realmente sabe que vai ser possível realizar na prática, e esse problema de querer fazer tudo ao mesmo tempo, ele vem muito de não priorizar. Quando a gente não prioriza, a gente não sabe o que é importante, a gente fica nessa dúvida mesmo: nossa, por onde eu começo o meu dia? Porque tudo parece importante e a gente vive com a sensação de apagar incêndio sempre. Então, Rafaela, o que você pode fazer? Planejar e priorizar, tá? É a solução. E vou pegar mais uma aqui. Vamos lá. Outra, a Bruna colocou aqui, me perco fazendo as tarefas domésticas e quando vejo já passou o dia todo e não trabalho. Exatamente o mesmo problema. Surgiu muito isso aqui, viu, gente? Distrações, a Aline também tá falando aqui. Flavinha, barulho. Então, eu falei um pouquinho disso. Mas sobre essa questão da Bruna, né, de me perco fazendo as tarefas domésticas, separe por blocos, tá? Então, defina dias na sua semana, períodos específicos para as tarefas de casa. Assim, você consegue ter essa organização mental com mais clareza. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês consigam colocar essas dicas em prática. Eu sei que tem mas muita gente mesmo que, assim como eu, teve que se adaptar período pós-pandemia para atuar em home office. Então, assiste esse vídeo com calma, coloque em prática, comenta aqui no vídeo o que você faz que te ajuda a lidar melhor com procrastinação e para ter mais produtividade no dia a dia. Às vezes tem alguma outra coisa que eu não falei aqui. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode ajudar, e quarta que vem tô de volta, gente. Um beijo, tchau!